Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Hoje, às segunda, dia de responder perguntas. E eu vou estar respondendo uma pergunta. O bom, sabe, de a gente estar gravando esse podcast, eu até comentei isso quando a gente começou o podcast lá atrás, que era inevitável chegar um momento que a gente vai estar batendo nos mesmos assuntos, mas voltando com, seja para relembrar, seja para trazer novos takes, ou até mesmo ninguém, assim, quando tu começa a escutar um podcast, tu maratona retrocesso, tu pega de trás para frente, cara, eu nunca fiz isso. Eu no máximo eu volto assim, uma semana, sabe? Na verdade, aqui depende do podcast. Exatamente. Tem convidado, eu gosto de E podcast. o convidado, beleza. Mas eu não sou aquele cara de, pronto, o podcast lá que eu escuto do Albert Muller, o cara grava não sei quantos anos, grava todo dia. Não, pronto, vou pegar. Não, sabe? Eu pego dali pra frente, vou ouvindo. Então, a gente tem que assumir algumas pessoas que não ouviram os podcasts anteriores. Tá? Então, o nome no Instagram é Mirlinha Amorim. Tá? Perguntou: como criar meninos numa geração tão afeminada? Aí o Ivaldo me fez o favor de dizer que lá no Spotify, tá? Não foram feitos os uploads ainda dos episódios todos do Spotify para o YouTube. Então no Spotify vão ter já 1, 2, 3, 4, 5 podcasts sobre esse assunto. Podcast número 12, tá? Que é o tamanho da masculinidade, que a gente fala lá do caso do menino que defendeu a irmã do ataque no cachorro, quando aconteceu. O podcast 13, que era o papel do homem no lar. O podcast 21, que é por homens mais protetores. O podcast 25, que é o checklist do homem bíblico. E o 30, que era encontrando os homens para casar. Então, checklist do homem bíblico. Tem que ser isso aqui, tá? Já vi um livro. O que você precisa ser para casar com a minha filha? Tu tem que ler esse livro. Se eu fosse o pai lá. Se eu fosse. Fala. Você comprou ontem? Leia. Vora e boca. A Bojinha disse para você ler. Tá certo? Muito bem. Tá? Eu tenho esse livro. Ou eu dei para alguém. Se você talvez esse podcast está com o meu livro, devolva. Tá? Mas é um bom livro. É um bom livro. Bom livro. Muito bem. Quero ver tu ler até quando tu for para lá. Mas parabéns a ela. Veja. A pergunta da Mirlinha, né? Isso, Mirlinha. E tu conhece, é? Não. Pronto. A pergunta da Mirlinha, ela é uma pergunta que pode parecer uma bobagem. Mas não é. Tá certo? Hoje em dia, na verdade, eu até acho que a gente tem que convidar algumas mulheres para gravar um podcast contrário. Porque eu acho que hoje, eu estou falando sério, hoje a bronca vai estar também do outro lado. Entendeu? Ou seja, de que é você como criar mulheres no mundo tão... Se você pega a pergunta dela, da outro podcast, como criar meninas no mundo tão afeminado. Pois é, sabe? Também daria, mesmo pé. Sabe? Bem, no caso ela perguntou de meninos. Antes de eu discutir algumas coisas, permita-me recomendar um livro. Eu não trouxe para mostrar porque eu não achei. Então, se tá com você também emprestado, devolva. Futuros Homens, o Douglas Wilson. Tá? Que é um livro que fala só sobre criação de menino-homem, né? Criação de filhos em geral. É como você criar... A capa do livro é 2 meninos lutando, assim. Sabe? É sério, fazendo wrestling, sabe? Que é um dos pastores que foi citado lá para aquele caba lá da lista do cancelamento. Olha aqui os escândalos. Um deles foi Douglas Wilson, foi. Tá? Bem, esse livro é um bom livro, tá certo? Eu estou lendo um livro muito bom, tá certo? Agora, esse que eu falei tem em português, é da editora da Cliri, Centro de Literatura Reformada. Eu estou lendo o nome do livro é esse, É Bom Ser Homem. Tá certo? Que é bom ser homem. O nome do livro é esse. É Bom Ser Homem. Ele saiu agora em inglês, tá certo? It's Good to Be Man. Bom livro, tá certo? Não vou mostrar a capa aqui, porque no que eu abrir aqui vai sair, tá? Do Michael Foster, tá?
É um livro pequeno, handbook, é um livro de mão sobre masculinidade bíblica. Então veja, Mirlinha, eu vou tentar fazer uma rápida escala aqui de algumas coisas que você deve observar na criação do seu filho. A primeira, não o trate como bebê depois de algum tempo. E aí, Norton, eu posso ilustrar isso. Tu é piauiense, né, Norton? Pronto. Que aqui nessa sua terra é bronca. Um aspecto. Não, a terra é boa, concordo. Mas tem uma coisa que é bronca. Esse hábito de chamar seu filho de bebê. Porque chega a níveis absurdos. E eu posso dar um exemplo que aconteceu ano passado. Fui com o Leozinho aqui numa loja de carta, né, que a gente joga Magic, eu comentei aqui ouvindo podcast. Aí a gente foi pegar lá um set que a gente comprou. E aí eu fui com o Leozinho. Aí o vendedor reconheceu. Aí tá de máscara por causa da pandemia. Aí o brother, eita, seu bebê cresceu, né? Então. Veja. Se ele conhecesse o Leozinho de berço, passou um tempo sem ver e viu depois de velho, eu me calo. Mas ele já conheceu o Leozinho com 10, 9 anos. Aí eu, de propósito, eu fiz o Leozinho, tira a máscara aí. Aí o Leozinho já de bigode. Entendeu? Aí o Leozinho, tira a máscara aí. Aí o Leozinho tirou a máscara. Aí eu disse, bicho, tu vai chamar um brother de bigode, de bebê, cara. Entendeu? Então veja, qual é o meu ponto aqui, Norton, que eu quero dizer? É óbvio que um bebê de berço, um bebê de fato, você vai tratá-lo como um bebê. Vai falar, ô guti-guti, meu bebê, meu gordinho. Isso aí eu não vou exagerar também, não. Mas, depois de um tempo, você vai mostrar para ele o quê? Que ele é um homem da casa também. Então, por exemplo, quando eu saía de casa que eu ia viajar, alguma coisa do tipo, eu dizia pro Leozinho, falava, Leozinho, eu vou viajar, eu vou ser o homem da casa. Então, é óbvio que uma criança de 5, 6 anos não vai fazer, mas já estou trabalhando uma coisa na mentalidade dele, tá? Quando o Anny estava grávida da Mônica, aí quando a gente não sabia ainda qual era o sexo, o que a gente disse? Leozinho, olha, se for um menino, vai ser um companheiro para você. Se for uma menina, você vai ser um guardião. E aí, quando confirmou que era uma menina, a Mônica, né? E aí foi trabalhando isso na cabeça dele. Aí, quando a Mônica nasceu, a gente estava lá, ele estava na escola, foi minha mãe, né, a avó dele, que levou ele pro hospital para conhecer a irmã. Aí ele estava filmando. Aí ele, ó aqui, Leozinho, isso aqui é sua irmã, só isso que eu falei. O Moniquinha nasceu bem pequenininho, foi a menor dos 3 que nasceu, bem pequenininho, um ratinho, bem vermelhinho. Aí ela chegou, aí o Leozinho chegou assim, oi, Mônica, eu sou o seu irmão, eu prometo que eu vou proteger você. Vocês, Leozinho, tinham o que na época? 7 anos? 7 anos. Certo? Então, veja. 7, 8 anos. Então, veja. O ponto é você começar a trabalhar esses valores que um homem deve ter. Um valor de proteção, responsabilidade, tá certo? De que ele não é para estar chorando por qualquer coisa, que o homem não chora por qualquer coisa. Coragem, determinação, que ele nasceu para ser líder. Ou seja, você mostrar o aspecto que esse livro que é Bom Ser Homem, ele começa o primeiro capítulo dele, é uma coisa que eu, assim, né, depois que escrevem, alguém dizer que eu não estou bebendo dele é difícil, mas eu digo aqui há anos. Né? E foi como eu comecei o curso de liderança aqui, inclusive. Sem ter lido esse livro. O homem foi chamado para dominar, onde quer que ele esteja. Ele foi chamado para dominar. Tá certo? Então, esse patriarcado aí que o mundo quer destruir, o patriarcado, abaixo do patriarcado, vai acabar nunca, minha senhora. Sabe por quê? Porque o fim de tudo é o patriarcado de Deus na história. Então, o mundo foi governado por homens e vai ser também no futuro. Tá? Então, veja. Tanto é que, sabe para mim a coisa mais deprimente de tudo isso aí, Norton? Para onde o feminismo chegou, conseguiu fazer isso, que agora com o negócio de transgênero, os homens também estão dominando os esportes femininos. Pronto. Acabou, você resolveu o problema. Os homens estão dominando tudo, esporte masculino, esporte feminino, escolha. Então, você mostrar para homem esse aspecto de domínio mesmo, tá?
Ele foi chamado para ser um exemplo nessa área. Ele tem que ser um líder. Aí, veja, tudo isso aqui a gente já comentou nos outros podcasts. Mas aí eu estava pensando em algumas coisas, Norton, que eu não comentei nos outros podcasts, que eu falei assim, eu pensando com meus botões. Aí, veja, tem um músico aqui na minha frente, então longe de mim, ficar tentando analisar letra, poesia, o Norton depois senta aqui desse lado e faz isso melhor do que eu. Agora, por exemplo, eu vou citar o nome de 2 bandas. Tu gosta de Coldplay, Norton? Aquilo é uma desgraça. Sabe por que aquilo é uma desgraça? Deixa eu falar, calma lá. Não vou analisar a qualidade musical, letra. É uma banda, calma. Você vai entender, você vai entender e vai concordar. Porque aquilo ali é vendido como se fosse rock and roll. Já foi vendido como se fosse rock and roll. Aí o cara vai... Ah, mãe, tô escutando rock. O quê? Coldplay. Veja, eu nem tô entrando no mérito que é mais lento, mimimi. Ok, passa. Mas é a letra que... Ó, como eu sofro sem você. Ó, como eu tô tentando consertar você. Aí veja, aí você pega uma geração de menino que cresce ouvindo esse negócio, tu quer que ele seja brabo. Tu quer que ele seja assim. E por brabo, não tô falando de estourado, sair brigando na rua, não. Mas ele vai ser aquele cara, meu bem, veja bem. Romântico, não. Esse é meu ponto. Outro exemplo. Esqueci o nome da banda. Aquela que canta 1 Minuto para o Fim do Mundo. É uma banda, essa bandinha aqui no Brasil. Tá certo? CPM 22. Calma. Mas é vendido como rock. Aí chega lá, a minha geração cresceu, eu já era mais velho. O NX0, o M2, os piados adolescentes, tudo crescendo isso. Aí vai ver a letra daquele negócio. O cara acaba o namoro, 1 minuto pro fim do mundo, me sinto só, mas que não... Aí veja, aí você pega esse tipo de música que esses piados escutam, aí veja, Norton, a gente pensa que não, calma, eu confesso que eu sempre meio que ignorei, isso é bobagem. Isso é bobagem. Agora, vendo uma pesquisa recentemente de homens e mulheres, nesse caso, que se identificam com LGBT e transgêneros, sabe como eles foram introduzidos a esse assunto e se tornaram familiares desse assunto? Anime. Desenho japonês. Com isso é o ponto. Aí veja o que eu estou dizendo. Então meu filho não pode assistir Dragon Ball. Veja, Dragon Ball eu até diria para assistir. Então, veja. Agora, qual é meu ponto? O cara tá envolvido o tempo todo nisso. Você tá entendendo, Norton? Esse é meu ponto. E aí, veja, para mostrar exatamente onde eu quero chegar agora. Aqui na nossa igreja, uma vez que ele disse, pastor, aqui na nossa igreja não, perdão. Certa feita, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, dê uma observação do meu filho que eu acho que ele tem trejeitos femininos. Aí eu comecei a observar o menino. Fiquei observando. Aí depois de um tempo eu marquei para conversar com a mãe. Disse, olha, ele tem, mas por uma razão simples. Aí eu perguntei desse jeito, ela já entendeu quando eu perguntei. Quem é que manda na sua casa lá? Nem pensou pensar, eu. Ela, ele está me imitando. Bingo. Como ele foi chamado para dominar, isso Deus colocou na genética dele. Se o cara tá em casa e vê a mãe como dominante, ele vai imitar a mãe, ele não vai imitar o pai, não. Entendeu? Ele vai imitar a mãe. Veja, aí veja que é a tristeza. O exemplo de homem dele vai ser a mãe, que trabalha, e entenda, Norton, e veja como são coisas sutis, pequenas, mas estão aí na sociedade. E essa é a forma que eles vão dizer assim, olha como é normal. Eu escutei esse termo, já tinha escutado antes, passou batido, mas aí faz 6, 7 meses. Eu joguei um jogo com o Leozinho, eu e ele, chamado It Takes Two. Precisa de 2, o nome do jogo. Bom jogo, jogão de passagem. Que é a história de um homem e de uma mulher casados, que estão querendo se separar, aí no mundo mágico aí eles se resolvem. Pronto. Em suma é isso. Bem divertido o jogo. A mulher trabalha fora, é engenheira,
E o cara é in-home dad, ou seja, pai dentro de casa. Ou seja, ela trabalha e o pai cria, nesse caso, a menina, no jogo. Aí eu disse, que coisa. Aí eu ando com o Leozinho, o tempo todo, ó, tá vendo isso aí? Não seja assim, não. Então, veja, o grande ponto do nosso desafio hoje é porque a gente quer botar os nossos filhos debaixo do nosso teto por muito tempo. A gente não quer dar responsabilidades. Veja que a idade para o menino sair de casa hoje aumentou. Eu estava comentando com a Maria aqui um dia desse, tá? Que a nossa mentalidade, não, eu quero que meu filho tenha uma oportunidade, fazer um curso que dê para sustentar, de fazer um concurso público e por aí vai. Aí eu comentei isso, Maria. Qual é a dificuldade hoje de um jovem que está aqui no Piauí, desempregado, por exemplo? Diz assim, rapaz, não tem emprego aqui não. Pois, meu amigo, vou botar as coisas no meu carro se ele tiver um carro. Vou lá para Recife e tentar a sorte lá. O que é que impede ele isso? Nada. Absolutamente nada. Vai lá, não deu certo. Volta. Mãe, tentei a vida lá, bronca. Mas hoje a gente não tem. É o aspecto de tudo é comodidade, entendeu? Então, se você perguntar hoje para mim qual é o aspecto de desde cedo você tem que dizer para criar homem no mundo afeminado, mostre esse aspecto de desafio, dele vencer os medos, estimule ele a sair da zona de conforto dele desde cedo, a ser líder na escola, a dirigir grupo de trabalho, a ser presidente de classe que hoje tem. O que mais? A se enturmar com as pessoas, ser presidente de UPA, se tiver na sua aqui trabalho de adolescentes. Entendeu? Estimule seu filho nisso. Hoje, muitas mães e muitos pais vão assim, mas meu filho é tímido. Deixa de ser. Trabalha para ele deixar de ser tímido, ou então para que a timidez dele não seja exatamente um limitador. Porque aí, veja, Norton, uma vez... Sabe quando eu fui pego pensando nisso? Foi quando alguém me perguntou assim, pastor, você já viu aquele casal? Ele não era nem da igreja. O cara tem todos os trejeitos femininos, não. Todo. Mas sempre tem uma namorada. Aí o cara perguntou assim pra mim, pastor, o senhor não acha estranho se sua filha namorar um cara assim, você não vai achar estranho não? Eu digo, vou, com certeza. Mas tu não acha que essa mulher não acha isso estranho não? Aí foi quando a ficha caiu. Quando o cara me perguntou isso, foi que eu nunca tinha parado pra refletir. E eu não estou dizendo que é a resposta. Mas que é o quê? É o único padrão de masculinidade que ela conhece. Uma batida, né? É o único padrão de masculinidade que ela conhece. Ela não conhece outro padrão que não seja o cara mais sensível, feminino, ai meu bem, coitadinha, queridinha. Aí pega um cara que não é assim, é bruto, violento, arcaico, antigo. E aí, sabe o que é que me tora, me quebra? Não, estou lhe falando que esse é o desafio filosófico que eu nunca consegui vencer. Não consegui. Se algum filósofo nos comentários quiser me ajudar, eu agradeço. Que é qual? Ah, pastor, esse mundo é muito machista. Estou falando de patriarcado e não sei o quê, e tal, e mimimi. Aí eu fiz uma vez, eu fiz isso só uma vez, não, só uma vez, e me prometi, não, tá bom, meu limite é aqui. Eu vou estar citando uma música aqui, que toda vez que quando eu estava na academia, era a música que eu tocava toda a vida, lá no crossfit que eu fazia. Tocava toda, acho que o cara fazia de propósito para me encher o saco. Aí ele botava a mesma música. Não me pergunte de quem é, não me pergunte quem canta, mas eu gravei o teor da letra. Gravei. Porque era um cara que abriu o áudio da namorada numa balada. Foi. A mulher mandou um áudio pro cara no WhatsApp, deduzo, né? E aí o cara escutou o áudio na balada. O áudio era: prostituto, vagabundo, vale nada. O cara toca. Aí veja, no que começou a tocar a música a primeira vez, eu parei, eu falei vocês assim, falei, professor, me tira uma dúvida. O senhor concorda com isso aqui? Isso é namorado do professor do lado dele. Se tua namorada fizesse isso aqui, aí veja qual é o problema. É que
A namorada diz, a mulher diz isso pro cara, mas se resolve os dois na cama depois. Aí eu pensei assim, aí eu virei pra ela e disse, tu faria isso aqui? De mandar um áudio desse pro cara que eu deduzo que tá traindo, mas de noite se resolve. Ou seja, aí esse é o ponto. Esse cara machão, que bate, não sei o quê, e papapá, quando você pega essas músicas de funk que tocam em tudo que é academia, que todo mundo gosta, boto todo mundo aqui entre muitas aspas, é o outro. É o traidor. É o safado. Aí mas a mulher quer o certinho. Tu tá entendendo? Ou seja, é isso aqui, é o que eu falei. Qualquer filósofo, por favor, embaixo, me explique. Porque o homem foi chamado para ser dominador sobre a criação do mesmo jeito como Deus domina sobre a criação. E ele faz isso de que forma? Doce, carinhoso, sem perder aquilo que ele é. Sendo um bom marido que serve a esposa, que serve os filhos, que serve a filha, que é o padrão de homem para que a filha possa dizer, eu quero casar com um homem que seja como meu pai. Então, o desafio de criar meninos no mundo feminino para mim, começa numa pergunta, o que é masculinidade? Por isso que logo no início do podcast, a gente tinha esse man cave, que era para tratar de assunto de homem, que eu acho que a gente devia até voltar, diga-se de passagem, sabe? Ou pelo menos tratar com mais frequência. Então, o que eu recomendo é trabalhe isso no menino. E aí eu estou pegando os exemplos do livro do Futuros Homens que eu falei. E quando o menino começar a empunhar a coisa, dê logo uma espada na mão dele. Pronto. A brincar de espada. O que eu vou dizer agora, vão dizer que eu sou bolsonarista, mas não sou não, viu? Dê uma arma de brinquedo para ele. É sério. Tá? Porque é o conceito. Se tu tinha uma arma de brinquedo que tu lembra que... Chumbinho. Isso. Chumbinho. Deve ter sido proibido no Brasil, não duvido. Certo? Então, ou seja, esse é o tipo de coisa que não tem mais. Coisa como tudo é unissex, tudo é de menino e menina. Aí, veja, aqui vem outra coisa, Norton. Até recentemente, eu não assisti o novo, mas veja, He-Man. Tu não tem idade para lembrar de He-Man, não. Eu cresci assistindo He-Man. Clichê, ou seja, veja, clichê que só, tá? Mas era um homem defendendo ali a feiticeira, a Tila e por aí vai. Aí fizeram agora um remake. Aí, pra quem não assistiu, lá vai spoiler, viu? Eu não assisti também não, mas eu li. O He-Man morre no primeiro episódio. Aí o nome do seriado é He-Man, os Mestres do Universo, mas é a história da Tila, da mulher. Você tá entendendo? Então, veja, aí o que acontece? Eram os desenhos que a gente assistia quando era criança. Aí os nossos filhos hoje assistem o quê? Teletubby. Tá bom. Odd Job, que eu quero que minha filha estude, que você não sabe quem é menino, quem é menina. Esse é o ponto. É pela cor. Você não sabe quem é menino, quem é menina. Bicho, tu falando dos pequenininhos. Tu não sabe quem é menino, quem é menina. É o cara que não é um explorador nem nada. É na escola, é no sonho. Você tá entendendo? Enquanto eu entendo que desde cedo o homem, meu amigo, tá aqui, ó. Tá vendo o He-Man? Imita. Esse é o ponto. Então, eu acho que essas coisas a gente deve estar resgatando em nossos filhos desde cedo. Tá? Em particular nos homens. Meu filho, você foi chamado para isso também. Então, hoje aqui nesse podcast eu quis pontuar algumas áreas, mas não deu tempo para esse, Norton. Mas eu vou combinar e me cobre. Porque uma coisa que eu quero estar fazendo daqui para frente, agora nesse segundo semestre de podcast, a gente fez pelo menos uma vez por semana, a gente consegue gravar com outras pessoas, sabe? Um podcast maior. A gente fez negócio do autismo, com outros temas. E um dos temas é esse. Eu queria chamar um monte de mãe aqui para falar sobre como é que você criou seus filhos, entendeu? Só que na igreja tem algumas, sabe? E aí chamar elas, vamos falar sobre isso. Como é que vocês, como mulheres, por exemplo, podem estar aí dando dica para criar homem, sabe? Pronto. Quer ver uma benção? Vou concluir com isso aqui no Jockey. Por enquanto, somos apenas, até a gravação desse podcast, 2 presbíteros.
certo? Somos 3, mas os presbíteros são 2. Cada um tem 3 filhos. Tudo homem. No conselho, vai ver. Os 3 do Marcelo, tudo homem. Os 3 do André, tudo homem. Entendeu? Então, pega, chama aí essas mulheres, os presbíteros mesmo, isso aí. Como é que a gente faz, entendeu? E trocar essas figurinhas aqui, acho que é até bom também. Tá bom? Então, é isso. Fica aí esse comentário, barra desabafo, quase em certo grau, porque são coisas que me incomodam e a gente tem que estar batendo nisso. E que Deus nos ajude, enquanto igreja, a mostrarmos o homem de verdade, que é Cristo Jesus, como exemplo fundamental na vida dos nossos filhos, tá bom? Então, Deus abençoe. Até sexta, se Deus nos permitir. Valeu, pessoal.